Olá pessoal, que Deus Ele abençoe a todos. Nós estamos aqui hoje, no mais uma palavra de hoje, desse ano, e na certeza de que dias melhores vão de vir. Nós estamos aqui no nosso canal, mais uma mensagem de fé e de esperança para todos. Que Deus Ele possa abençoar a todos grandemente. Nós vamos falar hoje de algo importante, uma palavra de fé, e que essa palavra possa trazer luz e vida para a tua vida e para a tua família, certo? Gente, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso trabalho e que Deus abençoe assim a todos. Fiquem todos com Deus. Então nós estamos aqui para trazer a palavra de fé, a palavra que liberta, que abençoa e que transforma. Então, quando nós falamos da fé, quando nós falamos de Deus, nós não estamos aqui para falar apenas. Nós vemos na Bíblia quantos foram os homens que eles usaram a fé e através dessa fé eles mudaram uma situação que era praticamente irreversível, uma situação que era praticamente difícil de ser transformada. E assim, de repente, é a situação que muitas pessoas estão vivendo hoje. O que eu vou fazer diante dessa situação que eu estou vivendo hoje? E a Bíblia traz várias histórias de pessoas que estavam nessa situação sem saber o que fazer para sair da situação que elas estão vivendo. E hoje, muitas pessoas estão assim. O que eu vou fazer diante dessa doença? O que eu vou fazer diante do tamanho dos inimigos que estão diante de mim? Como que eu vou sair dessa situação? É aí aonde que entra a fé. É aí que entra a sua fé. É aí que entra a palavra de Deus. Se você crê e confia nessa palavra, ela vai te dar o livramento. Ela vai te livrar dessa situação. Nós vemos aqui na Bíblia uma passagem que fala sobre Eliseu. Eliseu, quando ele estava numa cidade e que ele foi cercado pelos inimigos, então quando o seu amigo, o seu companheiro que estava com ele, olhou para os montes e viu um enorme número de soldados, de homens armados para destruir Eliseu, esse homem entrou em desespero. E ele disse para Eliseu: o que vai ser de nós agora, Eliseu? Olha só, os inimigos estão ao nosso redor, cercaram toda a cidade. O que nós vamos fazer? Porque mais é o que está conosco do que o que está com eles. Porque essa é a certeza que Deus traz para nós. Quando nós, errantes, pecadores, cheios de defeitos, cheios de falhas, mas nós, mesmo diante disso, confiamos nele. E essa confiança, ela só vai ser mostrada na hora da dificuldade, não é na hora que tudo está bem. E tem muitas pessoas que é assim. Ela carrega dentro dela esse sentimento de ingratidão. Quando tudo está bem, ela não se preocupa com Deus, com a fé, com nada. Mas quando as coisas ficam difíceis, ela entra em desespero. Ela se desespera. Então, assim é o que vem acontecendo com muitas pessoas.
por ela não ter um compromisso sincero com Deus, por ela não ter uma vida sincera diante da palavra de Deus, na hora que vem os problemas, na hora que vem as dificuldades, na hora que vem a tempestade, ela se abate e ela se abala. E ele diz aqui, na palavra dele, segundo Reis, capítulo 6, versículo 15. A partir do versículo 15 ele diz: E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse para o homem de Deus: o que nós vamos fazer agora? Não é assim que acontece na maioria das vezes na vida de muitas pessoas, de repente está acontecendo com muitas pessoas agora? E elas perguntam: o que nós vamos fazer agora? A gente muitas vezes se depara numa situação semelhante a essa. O que nós vamos fazer agora? A quem nós vamos recorrer? Ao médico? Nós vamos recorrer aos homens? A quem que nós vamos pedir auxílio, ajuda? E aí, depois, logo em seguida, no versículo 16, ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, por ele saber da grandeza de Deus na hora da dificuldade, é na hora da dificuldade, é na hora da luta, é na hora diante dessa situação difícil que você está vivendo, é agora que você tem que dizer: não vou temer, não temas. Ele diz assim, é agora que você... E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Então, naquele momento, ele creu, ele orou, ele determinou, e ali Deus mostrou que ia mudar aquela situação. E é assim que acontece com muitas vezes na vida de muitas pessoas. Na hora do desespero, na hora que ela tem que mostrar que ela crê, ela duvida, ela não acredita. E por isso que muitas são as pessoas que estão sendo vencidas pelo desemprego. Por isso que tem muitas pessoas que estão sendo vencidas pela doença. É aquela doença que vem de geração em geração, que vem atingindo os seus avós, vem atingindo todo mundo. É chamada aquela doença hereditária, que passa de pai para filho. E na hora que vem aquela pessoa que usa essa fé e diz: não temas, porque Deus é comigo, ele amarra aquela doença, ele repreende aquele mal e ele vence. E aquele mal que um dia veio destruindo os seus familiares, a sua geração, na vida dele ele diz: na minha você não vai conseguir, porque mais é o que está comigo do que o que está por trás dessa doença, desses problemas. Naquele momento, aquele mal é repreendido e ele passa para os seus filhos a bênção. Ele passa para a geração futura depois dele a vitória, o acreditar que vai mudar. É isso que você tem que trazer dentro de você. Não permita que esse mal que vem passando de geração em geração atinja os seus filhos, atinjam aqueles que vêm após você. Mas o que eu devo fazer para que isso não aconteça? Então, eu deixo aqui essa mensagem de fé e
de esperança. Não temas, mas é o que está com você. Se você está aí agora, me vendo, se você está aí agora, chorando, se você está aí agora, de repente você abriu esse vídeo dentro de um hospital, de repente você abriu o seu celular, você está numa situação difícil. Eu estou dizendo aqui para você, diante da palavra de Deus, não temas. Não temas, porque mais essa palavra possa fortalecer o fraco e levantar o que está caído. Em nome de Jesus, vamos em frente. Que Deus abençoe a todos.